Vem passar um pouquinho de raiva comigo. Enquanto o governo anuncia planos safras grandiosos, o Brasil vive a maior crise de crédito da sua história, desde pelo menos do Plano Real. E não foi por falta de aviso, nós avisamos várias vezes que isso ia acontecer. Até março, nós temos 13% menos recursos sendo tomados em relação ao ano passado. E em relação ao ano retrasado, 23%. Isso significa dizer que o plano safra anterior já foi pior do que o 24 e esse está sendo pior do que o do ano passado. Em relação ao ano passado, nós temos 111 mil produtores que tomaram crédito ano passado e nesse ano não conseguiram pegar nada. Os próprios dados oficiais do governo mostram isso. Queda de 11% no custeio, 16% no investimento, 10% na comercialização. A única coisa que cresce com consistência são as CPRs, que são títulos que os próprios produtores emitem, o governo não deveria nem contabilizar isso como crédito rural. É como você se endividar no cheque especial ou no cartão de crédito e o governo se gabar que disponibilizou recursos para o seu crédito. É mais ou menos essa mesma lógica. Agora, o endividamento não para de crescer. Nós já estamos com 171 bilhões de reais na carteira estressada, que é a soma de atrasos, inadimplência, prorrogações e renegociações. E quais são as medidas que o governo está tomando para resolver esse problema? Você sabe? Pois então vou te dizer. O PRODES. Além de nós estarmos vivendo uma enorme crise de crédito, o governo vem com o PRODES. E aqui está uma discussão que não é defender desmatamento ilegal. Ninguém é maluco de defender uma coisa dessas. Isso precisa ficar muito claro. O que está em discussão aqui é outra coisa. É o Estado brasileiro poder tratar o produtor rural como culpado sem qualquer processo, antes de qualquer defesa e antes de qualquer decisão de um órgão ambiental competente. E por causa disso a CNA foi ao Supremo Tribunal Federal contra resoluções do Conselho Monetário Nacional que, na prática, elas tentam bloquear o acesso ao crédito rural quando o imóvel tiver qualquer registro de supressão vegetal nativa identificado pelo PRODES. Ou seja, se tiver lá um monte de xirca e o produtor limpou a área, ele pode ser apontado pelo PRODES. Se ele fizer uma roçada na frente da casa, que é o que equivale a nós no meio urbano cortarmos a grama da nossa casa, do nosso jardim, o satélite observa, opa, tem alguma coisa aqui diferente, aponta, o sujeito cai no PRODES, não consegue tirar crédito. O problema é que o PRODES ele é uma ferramenta de monitoramento por satélite. Ele identifica alteração na vegetação, mas não diz o que é, se é isso, se é aquilo, se foi legal, se não foi. Pode ter havido uma supressão autorizada. Pode haver regularização ambiental em curso. Pode haver documentação válida. Pode haver até situações decorrentes de eventos naturais, como foi o caso das enchentes, ou incêndios espontâneos, ou outros desastres naturais. Mesmo assim, pela lógica da norma, o produtor primeiro tem o crédito travado e só depois apresenta documentos para tentar provar a sua regularidade. Isso inverte totalmente a lógica do devido processo legal. Primeiro vem a punição, depois vem a defesa. E isto é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque o crédito rural não é um financiamento qualquer. Crédito rural tem calendário, tem hora de plantar, tem hora de comprar os insumos, tem hora de colher, ele não pode esperar. Se o crédito atrasa, a safra pode ser perdida. E nós estamos vivendo a maior crise de crédito rural da história, desde o início do Plano Real. E o governo, a solução que ele apresenta é isso. Na agricultura, crédito fora da janela não resolve nada, não serve a nada. Muitas vezes o crédito atrasado é crédito negado. Outro ponto grave, a norma joga para os bancos, que não tem nada que ver, não são órgãos ambientais, não são fiscalizadores, eles jogam para os bancos uma função que não é deles. O banco não é órgão ambiental, o banco não tem competência para julgar em prazo adequado se uma supressão foi legal, foi ilegal, se foi autorizado, se não foi, se foi só uma roçada na frente de casa. Ou seja, ele não é papel do banco.
E diante da dúvida, o banco tende a fazer o quê? Não emprestar. E o resultado é uma baita de uma insegurança jurídica, travando o crédito e gerando risco direto à produção. E de acordo pelas contas da CNA, o levantamento que a CNA fez, são mais de 100 mil imóveis no Brasil, mais de 100 mil propriedades rurais que podem ser impactadas por essa regra. E a maioria não são grandes produtores. 65% deles são médias propriedades, são até médias propriedades. Então, portanto, não é uma medida cirúrgica contra infratores ambientais. Pelo contrário, ninguém é contra isto. Agora, nós estamos falando de uma regra que ela é muito ampla. Ela pega os produtores de maneira completamente desproporcional e pode atingir produtores, pode e está atingindo produtores absolutamente irregulares. Produtores regulares estão perdendo acesso ao crédito. Produtores que querem plantar, querem produzir, querem gerar emprego. A agricultura é um negócio que pode quebrar. Ele não é uma repartição pública que se der, ele não é uma estatal que pode dar prejuízo e o governo vai lá e cobre com dinheiro do tesouro. Uma fazenda pode quebrar e as fazendas, assim como qualquer empresa, ela não quebra no patrimônio, ela quebra no caixa. E o que está sendo feito por parte do governo é julgá-las para quebrar naquilo que é mais frágil, quebrar no caixa. Combater ilegalidade ambiental é absolutamente necessário, com certeza, mas o governo não pode, para corrigir um problema, criar um problema maior. Não pode usar o sistema financeiro como instrumento de punição antecipada. Ele não pode ser usado para coagir, para chantagear. Isso é mais um abuso do Estado contra a sociedade. Essa é mais uma forma de criar dificuldades que podem abrir portas para alguns depois venderem as facilidades ali na frente. Não pode retirar crédito sem processo, não pode presumir má-fé do produtor, não pode transformar uma análise de satélite em sentença. Isso é um pensamento bizantino. A defesa da CNA, antes de tudo, é uma defesa do devido processo legal, da presunção de inocência, da segurança jurídica e do direito de produzir. O produtor regular, ele não pode ser tratado como culpado. O crédito rural não pode ser usado como uma ferramenta de coerção, que é o que o governo está fazendo, sem contraditório e sem prazo de defesa. Agora, é interessante o governo ter esse sistema maravilhoso do PRODES com imagens de satélites incríveis. Agora, por que ele usa para isso e não usa, por exemplo, para fazer bons levantamentos de safra, que é algo que nós precisamos? Veja aqui o exemplo da soja. No ano passado, a Conab começou com uma projeção de 166 milhões de toneladas e terminou no último levantamento com 171 milhões de toneladas. O USDA, que faz imagens por satélite, ficou 169 todos os meses, durante os 12 levantamentos. Parece pouca diferença, né? 5.420. Mas se eu quiser pegar toda essa produção, 5.420.000 toneladas de soja, que a Conab errou, e eu colocasse em cima de caminhões bitrem de 30 metros cada um e deixasse meio metro entre um e outro, sabe qual era a fila que eles formariam com este erro? Eles formariam uma fila que começaria na frente da sede da Conab em Porto Alegre até a frente da Conab em Palmas, no Tocantins. Esse é o tamanho da fila com a diferença de soja que a Conab errou. Agora, para o PRODES, bom, aí as imagens de satélite, se o cara roçar a frente de casa, aí já perde acesso a crédito. E não é que isso não seja autorizado, isso pode fazer, não tem problema nenhum. Mas o PRODES diz o seguinte, olha, teve alteração na vegetação, está travado o crédito. Isso é bizantino, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Quer outro exemplo? A Conab, quando estava sendo concluída a colheita do arroz no ano passado, a Conab trabalhava com uma produção. Passado, indo para a entre-safra, no início do plantio do ano seguinte, a Conab fez um ajuste de quase 1 milhão de toneladas na produção de arroz. Sabe o que aconteceu com isso?
ela fez os produtores errarem o seu processo de comercialização, porque simplesmente 1 milhão de toneladas surgiu do nada. Ou seja, para fazer coisas absurdas do ponto de vista ambiental, aí tem todas as imagens com o mínimo de detalhe, com tudo na máxima acurácia. Agora, para fazer levantamento de safra, que é algo importante para o Brasil, não, aí não tem orçamento, aí não tem tecnologia. Ou seja, isto que o Ministério do Meio Ambiente do governo está fazendo é algo absurdo, é algo inaceitável. Está usando crédito para fazer coerção. Se há algo errado, que se puna quem está errado. Agora, não posso pegar e botar 100 mil produtores num cadastro que eles têm que provar que aquilo que eles fizeram não é um dano ambiental. Porque o governo sequer tem condições de analisar a tempo se o produtor está certo ou está errado. Portanto, isso é algo inaceitável. Parabéns à Frente Parlamentar de Agricultura, parabéns à CNA pelo trabalho que estão fazendo para derrubar esse PRODES que precisa cair urgente.